Olá pessoal, hoje é dia 29 de maio de 2018. Nós vamos começar com esse vídeo, uma série de vídeos do PT, falando sobre vários assuntos, né, relacionados à política. E nós vamos começar falando da greve dos caminhoneiros, que foi o assunto aí que dominou a semana, e uma greve que é um reflexo direto do golpe que nós vivemos hoje no Brasil. O meu nome é Marcelo Bessa, eu estou aqui com o Álvaro, que é o presidente do PT de Conselheiro Lafayette. E a primeira pergunta que eu faço para você, Álvaro, qual é a análise que você faz dessa greve dos caminhoneiros que bagunçou o cenário nacional nessa última semana? Bom, nisso a gente tem que dizer, eu acho que é importante a gente dizer que o PT sempre foi, e acredito que sempre será, solidário a todas as greves, todas as manifestações justas, as justas reivindicações de trabalhadores, qualquer que seja o setor. No caso dos caminhoneiros, naquelas reivindicações justas a respeito de valor de frete, a respeito de até mesmo alteração de carga tributária, mas principalmente no nosso entendimento a respeito da política de preços da Petrobras, nós somos completamente solidários aos anseios da classe trabalhadora. Mas nós não podemos compactuar com aqueles que, eu não sei dizer, quantificar quantos são, mas com aqueles que defendem ou que procuram uma intervenção militar. Um golpe, para eles mesmos, não interessa, não faz o menor sentido, porque serão os primeiros a serem violentados na sua integridade física, no seu trabalho, na sua luta, porque é sempre em cima dos mais fracos que os golpes se voltam. Agora, uma coisa que está bem nebulosa nesse movimento é a origem dele, né? Tem pessoas que acham que ele tem uma origem numa reivindicação legítima dos caminhoneiros, que é a questão do óleo diesel, do preço do óleo diesel, do frete, essas coisas todas. É bom lembrar que os caminhoneiros estão quebrados hoje no Brasil, né? Aquela efervescência econômica da época do PT, na época do Lula, ela se foi e os caminhoneiros sentem esse reflexo diretamente. E, por outro lado, a denúncia de que existem empresários por trás desse movimento. Como é que você enxerga isso? Nós entendemos, Marcelo, que existem realmente muitos, variados interesses em jogo. Com certeza, são muitos interesses. Não tem como você avaliar, por exemplo, são os caminhoneiros que estão querendo uma coisa e os donos de empresas estão querendo... Não, na verdade, cada um quer uma coisa, são caminhoneiros... Entre os caminhoneiros, tem caminhoneiros que defendem coisas boas, inclusive para a sociedade, não só para eles. Tem caminhoneiros que só olham para o próprio lado. E tem caminhoneiros que querem um retrocesso que nós imaginávamos nunca mais ver no Brasil, que eram golpes de Estado, como deram em 2016 contra uma presidenta honesta, que foi ilegitimamente levada do poder, né? Tomaram o poder dela. E agora esse clamor por parcela desses movimentos pediu intervenção militar. Quer dizer, mas o que eu acho curioso é o seguinte, não dá para saber a origem desse movimento, mas ele pode ser usado pelo golpe. É um movimento que pode ser usado pelo golpe. E uma coisa que eu tenho percebido é que, diferentemente de 2013, a mídia começou batendo no movimento em 2013, depois que viu que aquele movimento do passe livre poderia ser usado para derrubar o governo, ela começou a apoiar. E nesse ato agora dos caminhoneiros, a gente vê o contrário, né? Eles começaram inflando o movimento, a mídia deixava isso bem claro, inflando o movimento, e depois a mídia passou a perseguir o movimento, a denunciar algumas coisas do movimento. Então, assim, a própria postura da Rede Globo, parece que eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer. A política da Rede Globo é gerar o caos, gerar o medo, para vir com uma solução, mas eles não sabem que solução é essa. Mas o fato existe, Álvaro, nesse movimento, pode ser usado como uma desculpa para uma intervenção militar? Eu acredito que é a intenção da Globo, inclusive, gerar caos no país mesmo. Trouxeram para o Brasil, e a Globo é uma das principais responsáveis, o caos que acusa a Venezuela.
que lá tem desabastecimento, é exatamente pelos mesmos motivos que a Venezuela vem vivendo esse drama que ela vive desde quando um governo popular assumiu o poder legitimamente, democraticamente, e agora o Brasil, depois de 2013, né, mas em especial depois da reeleição da Dilma em 2014, essa direita reacionária, retrógrada, e que está em ampliação no mundo, que é a direita que defende o capitalismo acima de tudo, né, o Deus mercado. Ela percebeu que pelo voto, pela democracia, ela não ia conseguir retomar a sua narrativa aqui no Brasil. Eles não querem de forma alguma que o Lula se lance candidato a presidente e que com a sua força e a sua popularidade se eleja novamente presidente e refaça todo esse retrocesso secular que eles fizeram aqui no Brasil, que estão fazendo nos últimos 2 anos. E o que eu percebo é que o desespero é geral, né? Saiu agora uma pesquisa Vox Pop dando 39%, né, de intenção de voto para o Lula. Isso daí no votos totais. Nos votos totais, ou seja, o Lula se elegeria no primeiro turno. E eu acho que é bom a gente frisar também que esse golpe ele demonstra a importância estratégica do petróleo hoje na geopolítica mundial. Então, assim, todo esse desespero que o brasileiro está tendo para abastecer seu carro, para ter abastecimento de produtos no supermercado, isso daí deixa muito claro que hoje nós temos uma luta mundial por petróleo, por água, por eletricidade. E é justamente o que esse golpe está fazendo no Brasil. Esse golpe está privatizando, destruindo a Petrobras, entregando o nosso petróleo para o exterior, estão privatizando a Eletrobras, ou seja, o nosso sistema, a nossa autonomia energética, as nossas águas, estão privatizando os nossos lençóis. Então é importante que as pessoas tenham bastante clareza que isso que está acontecendo hoje, desabastecimento, esse aumento do valor do petróleo, seguindo uma política completamente equivocada, sendo que o Brasil ele tem praticamente autossuficiência em petróleo. Então, nós não precisamos estar subservientes a uma política internacional. Nós devemos usar o petróleo para o nosso desenvolvimento. Um petróleo que seja barato para que o brasileiro possa produzir, possa gerar riqueza dentro do seu próprio país. E esse golpe veio justamente para acabar com todas aquelas políticas do PT de nacionalização, de valorização dos nossos ativos, dos nossos recursos minerais. E eu queria deixar claro também que eu acho que isso é importante, ó, que essa questão da greve dos caminhoneiros mostra o seguinte, deixou um recado muito claro para a população brasileira, que se o trabalhador cruzar os braços, a economia para. Não tem Rede Globo, não tem exército, não tem judiciário, eles se desesperam. E o retrato da equipe do Temer, diante dessa crise, você viu nitidamente, eles estavam completamente perdidos, desesperados, né? É interessante, se você olhar os dados da realidade, você vai ver que na época do governo Fernando Henrique, o neoliberalismo que ele praticou, todas as estatais davam prejuízo, todas as estatais estavam sucateadas, todas as estatais estavam sendo preparadas para serem privatizadas. Perderam as eleições, venceu Lula, e de 2003 para cá, todas as estatais passaram a dar lucro, todas as estatais passaram a ter os maiores lucros da sua história, e bastaram tomar o poder de volta num golpe que em 2 anos conseguiram o absurdo de novamente estarmos com todas as estatais sendo sucateadas, todas as estatais com problema. Não, é importante frisar também a importância da política, que hoje você vê uma criminalização generalizada da política. E tudo isso que o brasileiro está vivendo hoje é consequência das atitudes políticas do brasileiro, de ter daqueles setores da sociedade que apoiaram esse golpe, que foram bater panela e hoje estão sofrendo as consequências na fila do posto de gasolina, na fila do botijão de gás. Os pobres que se calaram, que foram beneficiados por essas políticas do PT e que se calaram diante do golpe e hoje estão voltando à pobreza. Então, assim, enquanto as pessoas continuarem negando a política ela não perdoa. A política, ela cobra um preço como a história cobra um preço, né?
E para a gente terminar, Álvaro, parece que essa greve dos caminhoneiros ela deixou muito claro que existe também uma crise dentro da própria burguesia brasileira. Porque nós vemos setores da burguesia ligados à importação do petróleo, que começaram a ganhar agora com o Temer, brigando com uma fatia da burguesia que está pagando o preço pelos transportes, mas claro, o setor industrial, o setor de transportes. Então existe dentro da própria burguesia uma disputa muito grande. Você concorda? É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Ou tem outros interesses além desse? Eu acho que tem muitos outros interesses, mas eu acho que isso daí claramente está acontecendo, que não é só no Brasil. Essa crise do capitalismo, hoje ela é mundial. Então, o que está acontecendo aí é um reflexo aqui no Brasil de uma estratégia da atual situação do sistema econômico capitalista a nível mundial mesmo. Ou seja, uma falência... É uma falência, uma crise geral no sistema. É uma decorrência necessária do processo de desenvolvimento capitalista deixado à margem de qualquer controle. Quando o Estado toma conta do mercado, você consegue regulamentar, dar limites para esse mercado. Quando você faz o que eles defendem, que não deu certo em lugar nenhum do mundo, que é o neoliberalismo, retirar o Estado da regulação da economia, deixar o livre mercado atuar, isso é o que acontece em qualquer lugar do mundo, aconteceu isso, e acontece sempre que é aplicado. Tem aqui no Brasil, está ali na Argentina da mesma forma, em 2 anos de governo do Macri, um pouco mais de 2 anos, a situação deles é a mesma, talvez até seja pior, porque eles não enfrentaram, pelo menos, a oposição que as forças democráticas aqui no Brasil estão fazendo ao governo. Porque aqui nós sofremos um golpe. Agora, lá eles têm o mérito de poderem dizer que foram eleitos democraticamente. Ou seja, que não é o caso aqui no Brasil. A nossa situação é ruim, mas ela poderia ser pior. Imagina se o povo tivesse eleito o Aécio. Porque hoje nós podemos gritar a plenos pulmões que houve um golpe no Brasil. Agora, se o Aécio tivesse ganhado, nós teríamos mesmo um pouco que engolir seco esse... Só um dado, Marcelo. Só lembrar que o Lula, quando assumiu o governo, desde que ele assumiu o governo, ele nunca mexeu no preço do gás de cozinha. Não houve reajuste de preço nos 8 anos de governo do Lula. E houve pouquíssimos no governo da Dilma. Esse é o reflexo. Não, já estamos vendo pessoas voltando a cozinhar com lenha. Quando você retira o Estado do controle de direitos fundamentais dos seres humanos, é isso que acontece. Bom, então, queria agradecer aqui a presença do Álvaro hoje. É importante que as pessoas procurem se informar melhor sobre o que está acontecendo no nosso Brasil. Não se deixem levar por fofocas, por mentiras, por notícias falsas. A situação é grave. Vem agora aí, nós temos que entrar com força total numa greve geral. Os petroleiros já estão querendo paralisar, os eletricitários também. E eu acho que a única forma do povo reverter essa situação, que é gravíssima, de derrubar esse golpe é através de mobilização popular. As eleições estão em risco, elas podem realmente não ocorrer esse ano, e se o povo não fizer nada, esse golpe, ou ele vai se legitimar através de uma eleição fraudulenta, ou então os militares vão vir com força e impor a vontade da burguesia em cima do trabalhador. Um grande abraço a todos e vamos ao próximo vídeo daqui a alguns dias. Boa noite.